Olá, Web Condôminos. Começamos mais um podcast falando um pouco mais do dia a dia do mundo condominial, que será transmitido pelo YouTube no Descomplicando Seu Condomínio, com os nossos patrocinadores, Alvo, Conexão Ideal, RS Assessoria Condominial e Cindy Assiste. Hoje vamos falar um pouco sobre a questão de autogestão, que muitos condomínios hoje sofrem com a questão da autogestão, onde o síndico faz a administração e a sindicância. E que no mercado hoje não é muito bem visto, até por causa dos conflitos burocráticos e no recolhimento de tributação. E hoje temos aqui conosco a Flávia, da Conexão Ideal, onde irá exemplificar um pouco mais sobre o quanto é prejudicial a questão da autogestão e o que podemos fazer para solucionar esse problema junto ao condomínio. Bom dia, Flávia. Bom dia, Web Condôminos. Prazer estar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre autogestão, eu e o Rodrigo Salgado. E vamos lá, Rodrigo. Perfeito. Flávia, deixa uma questão muito pertinente hoje, até mesmo pela sindicância que eu exerço hoje, me deparo com alguns condomínios que têm uma autogestão. No teu ponto de vista, como administradora, verificar a autogestão, quando você assume um condomínio que foi feito por uma autogestão, quais são os seus maiores desafios para solucionar esse impasse? São vários desafios, porque muito antigamente a gente escutava falar sobre autogestão, que era mais fácil você cuidar, porque há anos atrás não existia essa burocracia que nós temos hoje em dia. Era muito mais fácil você fazer a gestão do seu condomínio, onde era tudo na forma manual, não haviam tantas obrigações acessórias, o condomínio não era tão responsável, solidário como é atualmente, né? Então, quando nós nos deparamos com isso, hoje, as demandas que nós encontramos são altíssimas. Nós nos deparamos com várias pendências em e-social. Muitos prédios, aliás, nem sabem que está acontecendo esse tipo de coisa. Então, o prejuízo é muito grande. Ótimo. Na verdade, muitas vezes, quando temos um condomínio que o síndico opta por fazer uma autogestão, ele não tem realmente o conhecimento da gravidade que pode estar exercendo essa questão, né? De você executar uma autogestão. Muitas vezes se faz por uma economia, que nós chamamos de economia burra. Até porque hoje o condomínio faz uma gestão em três pessoas jurídicas, onde temos um advogado, temos a administração e temos um síndico, que se comunicam entre si, desde que não sejam funcionários entre si. Ou seja, que são pessoas PJs que podem ter a liberdade dos condôminos fazerem os seus questionamentos. Além de você comentar agora, Flávia, das responsabilidades acessórias, nós nos deparamos muito com a falta documental, ou até mesmo com o famoso recibo. Como lidar com isso também no dia a dia? O correto é, como você falou, a gestão condominial ela tem que ter o seu síndico, ela tem que ter a sua administradora. Por quê? Inclusive, até para a gente, quando fala no sentido de prestação de contas, até para a gente poder colocar em prática os devidos recolhimentos, tributos, o recibo ele não serve, né? Nós precisamos de notas fiscais, ou então que a pessoa que não tenha a nota fiscal, que no mínimo ela abra um MEI, ou que seja feito por intermédio do RPA, que é o Recibo de Pagamento de Autônomo. E hoje o síndico, para mim, ele teria que ter assim um autoconhecimento, embora muitos síndicos assumam, a gente sabe que eles respondem civil e criminalmente, mas dificilmente eles vão ter todo esse conhecimento técnico, seja ele tributário, de gestão, de departamento pessoal. Então, assim, a administração está para orientar. Então, assim, notas fiscais, elas são fundamentais. Hoje em dia, nós temos o processo de REINF, né, que é a escrituração fiscal digital, e nós precisamos discriminar todas essas notas. Então, o recibo não tem valor jurídico. Legal. E na verdade, muitas vezes, não tendo recolhimento, muitas vezes do ISS, do PIS, COFINS, ou seja, a tributação que é municipal, estadual ou até mesmo federal, que é o INSS também, prejudica gravemente o condomínio, né?
E muitas vezes os condôminos imputam uma responsabilidade ao síndico atual ou até mesmo à administradora por não terem observado a questão da má gestão anterior. Como a gente pode solucionar, muitas vezes, perante os órgãos federais, estaduais e municipais, deixando o condomínio de uma forma, como pode-se dizer, saudável, sem nenhuma pendência? Os recolhimentos, assim, o que nós orientamos todas as notas fiscais que nós recebemos, é de suma importância que elas sejam analisadas, que não seja apenas um documento que chega para a administração para rodar o pagamento. Elas têm que ser totalmente analisadas, verificadas quais são os tributos que elas têm retidos na nota, para que possam ser feitos os devidos recolhimentos para os órgãos competentes. E puxar mensalmente as certidões negativas, né? Nós, na Conexão, nós trabalhamos com um processo que nós mensalmente temos o acompanhamento de todas as certidões, para ver se está tudo em dia. Então, isso traz segurança não só para o condomínio, como para os condôminos, porque um recolhimento errado, um imposto que não é devidamente recolhido, isso daí pode trazer sérios prejuízos para o condomínio e para os condôminos, consequentemente. Legal. E, na verdade, muitas vezes, quando o síndico, que ele saiu de uma autogestão, contratou uma administração para que ele possa executar de forma correta, existe aquela insistência. Ah, não precisa, aquele jeitinho brasileiro, vamos fazer com recibo. Ou esse trabalhador aqui, ele não tem nota, mas eu acho que eu recebo porque eu conheço ele há muito tempo. A administração orienta, de fato, o síndico dos problemas que podem acarretar perante o condomínio. Como que é feita essa orientação diretamente para o síndico para que ele possa ter ciência? Essa orientação ela é feita documental, né? Nós explicamos tudo como deve ser procedido. Claro que a gente não tem como obrigar, né? Mas nós notificamos o síndico, o conselho, sobre a orientação que é dada pela administradora. Caso ele queira fazer de uma outra forma, é claro, né? Não tem como nós obrigarmos, mas nós nos documentamos sobre isso. Qual é o procedimento correto e passamos para que o síndico e conselho tenham ciência, porque também, de repente, o síndico não quer agir daquela forma e o conselho vai desconhecer dessa atitude que ele teve. Perfeito. Como vocês podem ver, o barato sai caro. Muitas vezes demora-se anos para que a gente possa, de fato, descobrir essas pendências tributárias e que isso venha acarretar, muitas vezes, num ônus muito grande para o condomínio, onde o síndico responde civil e criminalmente por essas ações. A administração, ela é parceira do condomínio. Quando se fala em autogestão, muitas vezes acaba sendo prejudicial à questão de uma gestão condominial, onde você realmente faz do jeito que seria um modus operandi caseiro, que na verdade é uma empresa e você tem que ter toda uma conduta de trabalho para que a administração possa executar o seu trabalho diante o recolhimento tributário. Flávia, quando a gente se depara nessa questão e a gente tem uma insistência, muitas vezes do síndico, em não querer fazer da forma que nós estamos orientando, ou a administração orienta, qual é a solução? O que, que a gente pode fazer além de comunicar o conselho? Mas muitas vezes a gente sabe que o conselho ele não é ativo dentro do condomínio, ou ele tem todo o pleno poder do condomínio. Como a gente agir nessas reais situações? É uma situação complicada, né? Mas a gente também tenta conversar com o prestador de serviço, porque às vezes o prestador de serviço também ele não tem conhecimento do que rege a lei, do que pode trazer a favor dele. De repente, ele abrir um MEI, ele abrir uma microempresa, ou fazer um recolhimento, porque o prestador também, ele esquece que de repente ele está recebendo um pouquinho a mais, mas até o próprio futuro dele, né, uma aposentadoria, alguma coisa do gênero, é favorável para ele. Muitas vezes ele desconhece. Então, a gente tem esse lado e também, numa próxima assembleia, a gente sempre traz o assunto à tona, para que todos tenham ciência e que a administradora fique resguardada. Agora, Rodrigo, eu quero te fazer uma pergunta. Você, como síndico profissional da RS, nós trabalhamos sempre em parceria com o síndico e a gente observa muito uma dificuldade de relacionamento dos síndicos com os condôminos, né? E como que fica a parte
eu conheço já o seu trabalho, estimo muito, mas como que fica essa parte assim das penalidades, das multas? Como que você tem feito essa parte assim, essa metodologia com os seus condôminos? Na verdade, muitas vezes, quando a gente tem uma relação síndico-condômino, a gente tem que ter uma relação muito transparente, né? Muito coesa no sentido de você explicar para eles qual é a real situação. Quando você vem fazer, né, esse tipo de abordagem, como você vai fazer essa questão perante o condômino, é sempre exemplificando para ele. O síndico, ele não tem uma. Não é ele que decide, ele está seguindo um escopo que é a convenção ou até mesmo a questão do regulamento interno. Então, quando a gente demonstra para eles que já está escrito e não foi criado pelo síndico, e sim foi criado pela constituição do condomínio, fica-se muito mais fácil a questão da execução. Claro que a gente a priori chega conversando, explicando, mas tem a reincidência. Nas questões da reincidência, ou na relação, a gente já tem uma abordagem diferente. Até porque errar uma vez é normal, mas a questão de errar duas vezes no mesmo tema fica bem mais complicado. Então, assim, o condômino ele tem que aprender a seguir regras. E as regras foram impostas no momento da constituição do condomínio. Não foi o síndico atual que colocou, mas a questão do síndico aplicar, ele ter a aplicabilidade da convenção e do regulamento interno dentro do condomínio. Se ele não tiver esse conceito muito claro, ele perde o controle condominial. E aí realmente você acaba abrindo brechas para que outras pessoas possam fazer a mesma coisa, sendo que você não fez com o condomínio anterior. Então, a regra é para todos. Independente de ser conselheiro, subsíndico ou condomínio, todos têm que respeitar a regra. Dentro do condomínio, convenção ou regulamento interno. Entendi. E, Rodrigo, me tira uma dúvida também, por favor. Muitos. A gente se depara muito assim com síndicos que são orgânicos, né? Que de repente eles não sabem se colocar na posição de, de líder, né? De liderança. O que que acontece? Eles acabam fazendo. Eles tiram o corpo fora e querem colocar que a administradora, que é uma mera prestadora de serviços, né, num condomínio, entre em conflito com os condôminos. E é claro que os condôminos também não vão ter esse respeito de liderança com a administradora, já vista que ela é uma prestadora de serviços, né? E por isso que a gente é muito a favor do síndico também profissional, porque ele tem que ser, no mínimo, imparcial sobre o assunto, né? E no caso, o síndico profissional, eu tive até uma situação com um síndico profissional que agiu como um orgânico numa situação. Certo. Como que funciona? Olha, na verdade, a gente tem que ter bem claro que o síndico ele tem as suas responsabilidades, né? Então, assim, na ação de ele se colocar como síndico orgânico, sendo um profissional, é que ele está querendo tirar o dele, a responsabilidade dele diretamente. Mas uma vez você é síndico profissional, você tem que responder por aquilo. Eu sempre oriento os condôminos que o síndico profissional ele tem que fazer as coisas sempre atendendo os anseios dos condôminos. Ou seja, não adianta imputar a responsabilidade para a administradora, porque a administradora ela segue as orientações do síndico, independente de ser orgânico ou profissional. Ela tem um norte que é o síndico. O síndico determina, ou seja, o síndico quer que seja feito dessa forma. O que pode haver é uma orientação da administração junto ao síndico do caminho menos tortuoso, o que pode ser feito em conjunto entre a administradora e síndico. Quando se fala de um síndico profissional, ele já tem a ciência de que, feito dessa forma, a gente consegue muitas vezes minimizar as questões. Um exemplo claro que eu dou é: muitos falam, o mundo condominial é complexo, tem muita briga. A briga ocorre no condomínio quando o síndico ele vai para uma assembleia e não está preparado para resolver as questões pertinentes àquele momento. Acaba imputando uma responsabilidade para a administradora que muitas vezes não foi alinhado esse assunto com eles. Então, você querer jogar a sua responsabilidade para terceiros é um pouco complexo, até porque é você que tem que dar esse parâmetro, é você que tem que dar essa questão para os condôminos. Eles estão ali para ouvir o síndico e não a administradora. A administradora está para auxiliar, apoiar o síndico
muitas vezes numa condução de assembleia ou até mesmo na execução como secretário de uma assembleia. O síndico ele tem que ter a prerrogativa de que ele possa fazer as coisas orientando os condôminos, até porque foi ele que pegou os orçamentos, foi ele que fez o contato com os prestadores de serviço, então ele tem todo o conhecimento do que precisa ser feito. Se ele não estiver preparado para passar a informação de como tem que ser feito, mesmo que seja dolorosa a informação, ele vai perder o controle da Assembleia e, consequentemente, vai ter os ânimos alterados e aí acaba sem discussão. Quando a gente fala em prestação de contas, muitas vezes, numa autogestão, acontece isso. Por quê? O síndico ele se acha que ele tem o poder de gestão condominial. Então ele faz e desfaz, manda e desmanda. E na verdade não é isso. O condomínio você está falando de economias de várias famílias, onde você tem que fazer uma gestão financeira, profissional, contábil, RH. Então toda essa gestão ela é bem complexa e por isso que você precisa de uma ajuda de um profissional como administradora, para que a gente possa realmente fazer as coisas dando tranquilidade para os condôminos que estão ali. Rodrigo, um outro comentário que até para a gente, como a gente está falando sobre autogestão, tudo isso que a gente está comentando aqui é para os web condôminos aí prestarem bastante atenção e ver se um síndico tem condições de fazer autogestão com todos esses comentários que a gente está fazendo aqui. Dúvidas que sempre surgem, né, entre os condôminos, por exemplo, há um ano atrás, um morador, um ano e meio atrás, o condômino ele foi notificado antes de ser multado porque ele deixou as bicicletas fora do bicicletário, tá? E agora ele está repetindo o fato e querem que já multe ele. Ele tem que ser notificado novamente ou você já pode aplicar a multa? Então, na verdade, eu trabalho de uma seguinte forma, sempre em parceria com a administradora, né? Como o síndico ele lida com um profissional lida com muitos condomínios, normalmente ele tem o conhecimento daquele condômino que já cometeu aquela infração, mas não vai ter a certeza de quando foi cometida aquela infração. Então, muitas vezes você faz a notificação. A gente tenta conversar a priori pessoalmente com a pessoa, não tendo uma solução, ele tendo esse reincidente, ele acaba se tendo a questão da notificação. Passou-se um ano e meio, não quer dizer que aquela notificação findou-se, ela se deixou de não tem a validade. Por isso que nós temos a administração, porque vai ter um arquivo daquela notificação que foi cometida um ano e meio atrás. Se ele vier cometer novamente a infração, será multado. Nós devemos seguir a regra do que consta na convenção, o regulamento interno. O que não podemos afrouxar. Isso é uma questão que a gente sempre precisa. O síndico orgânico, ele não tem essa prerrogativa, porque ele pode ter algum vínculo com aquela pessoa, ou pode ter uma amizade muito mais próxima, e o síndico profissional ele não tem vínculo algum com os condôminos. Ele vai aplicar o que a regra diz, independente do tempo que for. E se for reincidente uma ou duas vezes, aplica-se a multa. Não haverá questionamentos. Um alerta que eu sempre faço: não faça nenhum tipo de advertência ou multa sem estar realmente documentado. Quando eu falo documentado é por imagens ou vídeos da ação que foi cometida, porque você acaba colocando já para a pessoa o erro que foi cometido. Então não haverá o diz que me diz, porque é o que mais acontece no condomínio é o diz que me diz. E aí você, com a prova contundente, você acaba com qualquer dúvida e as pessoas realmente acabam pagando. E se não pagar, de fato você executa essa unidade por unidade de implência, porque acaba sendo uma pendência num pagamento. E aí você consegue já gerir de uma forma distinta, como se fosse a questão da cobrança condominial. Legal, Rodrigo. É, e depois a gente também, um assunto para a gente discutir mais lá na frente, para os nossos web condôminos, né? Sobre condomínios que, infelizmente, ainda não têm a convenção condominial, o quanto ela faz falta, né? É. Mas acho que tudo isso que a gente conversou hoje serve de ideias, né, para os web condôminos verem que a autogestão hoje, eu acho que seria uma coisa extremamente difícil de ser executada diante de tantos assuntos que nós abordamos hoje aqui e tantos outros que tem pela frente. Eu concordo plenamente, Flávio. Eu acho que a gente tem muito tema para discutir. Eu acho que o síndico ou a administradora, eles têm um documento que ele é fiel, falo que é o nosso mantra,
que é a convenção e o regulamento interno. Então, se a gente não tiver isso, a gente fica às cegas, sem saber como fazer, porque um condomínio é distinto do outro. Então, a gente não pode fazer a aplicabilidade de convenção ou de regulamento interno de um condomínio para o outro, porque você já muda um pouco a questão da estrutura condominial. Então, cada condomínio tem o seu papel, aonde você vai ter que fazer e trabalhar com isso. A importância do síndico ter conhecimento da convenção do regulamento interno. Se ele não tiver esse conhecimento dentro do próprio condomínio, fica muito difícil ele fazer uma gestão perante os condôminos, porque será indagado ou será questionado sobre suas ações. E essas ações já estão estipuladas dentro da convenção ou até mesmo dentro do regulamento interno. E isso vai dificultar bastante se ele não tiver esse conhecimento. É por isso a importância de fazer a leitura de forma íntegra, tanto do regulamento interno como da convenção, para que você não seja pego de surpresa na questão de um questionamento provável de um condômino querendo colocar muitas vezes o síndico em saia justa. O importante é você ter sempre se antecipando aos problemas do condomínio e trazendo as soluções. Não traga o problema, traga o problema e a solução. Ficará muito mais fácil a sua gestão condominial. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.